para nós sobre, sobre o pastor, a vida do pastor, as emoções. O pastor Rogério tem atendido muitos pastores com problemas emocionais, com crise, e dentro daquilo que está na área dele, eu pedi que ele compartilhasse algo conosco. Eu disse para você que você não saísse daí. Pensa uma palavra que eu tenho certeza que é da parte de Deus e que vai mexer com vocês. Tá bom? O pastor Rogério hoje é um especialista em atendimentos, mas acima de tudo, um homem sensível à voz do Espírito Santo, um homem de Deus, que eu tenho assim alegria de dizer que é meu amigo e parceiro no ministério aí. Pastor Rogério, abra seu microfone aí, homem de Deus, e a palavra está contigo. Nós estamos aqui alegres. Deixa Deus te usar aí. Amém, querido. Bom dia. Muito bom. Tenho uma honra de ser seu amigo também. Estou muito feliz por poder estar aqui, aos pastores que estão por aí. Deus abençoe a cada um de vocês. Eu fiquei muito honrado quando o pastor me falou sobre a gente poder conversar hoje. E eu amo cuidar dos pastores, estar com os pastores. Eu estou com 4 aqui agora lá em casa, aqui em casa dormindo, que são lá do Chile. Ainda estão dormindo porque chegaram de viagem, estão muito cansados. Eu nem falei com eles para eles ouvirem, porque eles chegaram aqui em casa ontem à noite. A gente ficou conversando até 2 da manhã, falando sobre as questões de saúde mental e com o povo e como agir e tal. Então, eu quero ler aqui um texto com vocês, lá em 1 Reis 19, e depois a gente vai conversar um pouquinho a respeito desse desafio que é a questão da saúde mental dos pastores, né? Reis 19:4 diz assim: ele, porém, falando de Elias, foi ao deserto caminho de um dia e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: já basta ao Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e a botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. É, veja só, Elias havia tido uma vitória gigantesca diante de todo Israel quando ele enfrenta os profetas. E no meu olhar, um olhar mais técnico, para mim é muito claro enxergar que havia no coração de Elias uma expectativa de que Acabe finalmente entendesse tudo que estava acontecendo e se posicionasse com relação a Jezabel. E Acabe não faz isso. Acabe acaba cedendo. Então, tem um dos pontos que eu já quero deixar para você aqui, para a gente pensar. Daqui a pouco eu vou te dar estatística, vou te dar números para você pensar um pouco. Logo já de cara a gente pensar no seguinte sobre a expectativa do outro sobre os pastores e sobre os líderes, como que isso pesa na vida do pastor e do líder. E eu tenho certeza que você vai ficar tão alarmado quanto eu com relação aos números. Segundo, percebe que Elias está tão fechado dentro de si mesmo pelas decepções, pela dor de não ter sido valorizado e entendido, que ele acaba de ter uma experiência absolutamente espiritual, profunda, intensa, e ele entra no mecanismo de defesa, que a gente chama, que é o sono. Muitas vezes, o sono ele funciona como um mecanismo de defesa, porque a pessoa não precisa encarar a realidade enquanto ela está dormindo. Apesar que também, muitas vezes, essa realidade vai tentar aparecer na forma de sonhos, né? E o sono não é um sono
reparador, mas ele tem uma experiência profunda, onde o anjo vai alimentá-lo e nem isso é suficiente para tirá-lo desse lugar que ele se encontra. Logo depois ele vai sair, ele vai para a caverna, vai para o Monte Horebe, vai entrar numa caverna, e aí eu vou mostrar para vocês alguns detalhes aqui nesse texto também. Lá no versículo 11, olha só o que fala. Fala assim, olha, e Deus lhe disse, sai para fora e põe neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor como um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento, e depois do vento, o terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, o fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Ele disse, ele já está repetindo, tá? Eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei e busco a minha vida para me tirarem. Eu não sei se você percebeu isso, mas eu quero que você já pense uma coisa muito séria que eu vou te dizer. E a saúde mental, a aflição, a angústia, a ansiedade, o abandono, o desprezo, tudo isso é capaz de alterar a maneira como nós enxergamos as coisas. Você percebe que ele fala que o povo abandonou, que o povo saiu, mas na verdade o povo ficou com ele lá atrás. Quando ele vê seus profetas, o povo declara: olha, só Deus é Deus em Israel. Ou seja, aquilo que ele se concentra, a sua decepção é tão grande que ele se concentra e ele é capaz de dizer uma coisa que não aconteceu. A percepção dele está alterada porque ele está com questões dentro dele. Então, a aflição de Elias altera a visão de Elias. Ele fala: olha, os filhos deixaram a tua herança, tá? Só eu fiquei. Não foi verdade, não era uma verdade. Ah, o profeta Rogério, o profeta está mentindo. A gente pode pensar isso porque não numa questão de mentira. Aqui em Minas a gente fala assim, uma mentira deslavada. É o termo que a gente usa, né? Mas eu quero não olhar por esse lado, mas eu quero que você olhe pelo lado do desespero da alma de Elias. E aí, por causa dessa alteração na alma de Elias, que está tão intensa, ele não vai fazer o que Deus falou para ele fazer. Ele não unge Jeú, ele não unge Israel. Logo depois é que ele vai ungir Eliseu. E depois você pode pesquisar o que é a descendência desses homens que não foram ungidos quando Deus mandou, o que acontece com Israel por causa disso. E olha, queridos, assim, eu tenho conversado muito com a minha supervisora, eu estou muito preocupado, porque só de quinta-feira para cá, eu atendi, eu atendi dois pastores e um outro pastor amigo meu no domingo. Um no domingo tentou suicídio. Eu conversei com um no sábado que já tentou algumas vezes e na quinta-feira eu atendi um outro pastor que ele tentou suicídio pela 16ª vez. 16 tentativas de suicídio. O problema é que uma hora acaba conseguindo. De tantas dores que tem por dentro. Veja bem, a Lifeway fez uma pesquisa com 1.500 pastores. Vou te dar alguns dados aqui para vocês começarem a pensar comigo. 84% dos pastores entrevistados declararam que precisam estar de prontidão 24 horas por dia. Isso é avassalador para a saúde mental. 80% desses pastores que foram entrevistados
eles já vivem na expectativa de que algum problema, algum conflito vai surgir com a igreja. Eles já vivem assim, sempre esperando que alguma coisa, alguma bomba vai estourar. A gente fala aqui que é o ministério bombeiro, né? Que tem que ficar apagando chama o tempo todo, tem que apagar, ficar apagando fogo o tempo todo do ministério. 54% dos pastores acham o papel de pastor, a vida do pastor, uma vida esmagadora. 54%. Ter um ministério, ter uma vida ministerial para esses homens é esmagador. Aí a gente pode falar sobre tantas coisas que trazem essa ideia, né? 53% tem preocupação com a questão financeira da família. Vivem preocupados com a questão financeira, não tem uma segurança. 48% acreditam que as demandas que eles enfrentam são maiores do que eles conseguem suportar. Olha como é que isso é pesado. E 21%, isso aqui, ó, gente, presta atenção, 21% desses pastores acreditam que a igreja tem expectativas irreais a respeito desse pastor. E aí eu fico me perguntando, até onde é realmente obrigação do pastor suprir essas expectativas, se elas são irreais? O que de fato faz parte e é dever do ministério? Eu não vou entrar nessa parte com vocês, vocês são pastores, é só uma questão para a gente pensar. Uma vez um pastor amigo, meu padrinho de casamento, meu diretor do seminário onde eu estudei, hoje meu amigo, uma vez ele disse para mim o seguinte, ele falou assim, Rogério, ministério é pesado em duas circunstâncias que o ministério fica muito pesado. Primeira circunstância, Deus mandou você fazer alguma coisa e você não está fazendo. Aí o ministério fica pesado. Segundo, Deus não mandou você fazer e você está fazendo. Aí o ministério também fica pesado. A gente tem que tomar muito cuidado, queridos, com a necessidade que o líder tem, que o pastor se impõe de suprir expectativas dos outros. Nós não somos chamados para suprir expectativa de ninguém, nós somos chamados para cumprir uma vontade daquele que nos comprou, nos arregimentou, nos capacitou para o ministério. Então, a gente tem que saber separar o que é expectativa do povo, o que é minha expectativa e o que realmente eu fui chamado para fazer, designado para fazer, a vontade daquele que me chamou. Porque isso acaba com a vida do pastor, do líder cristão. Agora, algumas estatísticas aqui com relação às igrejas. Olha, pastor Jonas, olha isso, cara. 71% das igrejas não tem nenhum plano de descanso para o pastor. Quando eu estava fazendo seminário, pastor John Raines, na época que eu estava fazendo seminário, isso há 20 anos atrás, ele já estava completando 50 anos de pastor. Agora já tem mais de 70 anos de pastor. Ele nos deu um trabalho numa matéria que chamava Vida Pastoral, mandou a gente fazer uma agenda da vida pastoral que a gente queria ter e entregou. Ninguém tirou nota boa no trabalho, sabe por quê? Porque nós não reservamos tempo para descanso, nós não reservamos tempo para a família, nós não reservamos tempo para não fazer nada. Ele deu bomba, ele achou ruim com a gente porque nenhum de nós programou dentro da gente, só programou o seguinte, olha, estudar mais, pregar mais, realizar mais coisas na igreja, mais eventos, mais um monte de coisa, mas nós não separamos um tempo
para cuidar da gente mesmo. Um tempo diário, e aí não é um tempo anual, eu falo um tempo diário para você cuidar de você, se priorizar, porque o pastor precisa estar bem. E olha o que eu estou falando para vocês, eu sou da área e eu adoeci dentro de igreja. Eu adoeci dentro de igreja. E olha que o pastor, quem é o rapaz, o moço que era meu pastor, quando eu ia tirar férias, ele não gostava que eu tirasse 20 dias e vendesse 10. Eu fazia isso porque eu precisava do dinheiro para completar. Então, todas as vezes que eu ia tirar férias, eu vendia 10 dias e ficava 20 dias de férias. E falava, Rogério, não, você tem que tirar 30. Tem que tirar 30. Hoje eu vejo que ele estava com a razão. Eu conheço um pastor Carlos, lá de São Paulo, de Osasco. Ele é secretário da Convenção de Pastores do Estado de São Paulo. Ele teve uma coragem que eu achei sensacional ao mesmo tempo, e hoje é uma realidade que ele pode fazer. Eu entendo que muitos pastores não podem fazer. Mas ele tirou um domingo por mês, ele não vai à igreja. Ele nem aparece lá. E quando ele falou isso na reunião de pastores, os pastores ficaram abismados. Mas como assim? Você é presidente da igreja, você não vai? E ele falou assim, irmãos, eu já trabalhei, falou o número de pastores lá, e ele falou assim, eu vi quantos filhos de pastores se perderam porque não tinham o pai um domingo durante toda a vida. Então, é necessário que o pastor realmente tenha um tempo para si e para sua família. 66% das igrejas não tem um grupo de apoio para a família do pastor. Para pensar nisso. Querido, que você pode recorrer numa questão familiar, é, numa questão familiar, quando algo acontecer? Não tem, a maior parte das igrejas não tem um grupo de apoio para dar sustento para a família do pastor, porque às vezes o pastor está dando sustento para uma outra pessoa, está viajando, está em uma conferência, está fazendo alguma coisa, e aí, se não é algum vizinho, alguém da família, um parente que vai fazer alguma coisa, a igreja não tem esse grupo de suporte para a família do pastor. É necessário, porque eu vou falar uma coisa para vocês, uma das coisas que eu mais tenho visto é os pastores dão um amparo para toda a igreja e a família não tem amparo. A família do pastor não está amparada. A família do pastor não tem o suporte. Isso é um problema. Um amigo meu, pastor também, estava falando comigo, falou, Rogério, engraçado, né? Ele tem a célula na casa dele, ele falou, cara, minha televisão já está estragada, meu sofá está rasgado, minhas cadeiras estão quebradas, e a célula continua acontecendo. Eu falei, e eu perguntei para ele, falei assim, como é que sua esposa está vendo isso? Ele falou, rapaz, ela não está querendo mais não, ela está cansada. Eu falei, eu entendo ela, porque quem dá suporte a isso para ela? Então é bom a gente pensar. 33% das igrejas não tem uma lista de conselheiros a quem o pastor possa recorrer quando ele não tem como atender as pessoas. 30% das igrejas, e aqui eu quero parar um pouquinho com vocês, 30% das igrejas não sabem, não tem um documento, não tem um papel, não tem uma direção que deixe claramente explícito quais são os deveres de um pastor. As igrejas não têm isso. O que é a atribuição do pastor? Aí o pastor tem que fazer tudo. Ele tem que ser pastor, ele tem que ser engenheiro, ele tem que ser conselheiro, ele é pedreiro, ele é porteiro. As igrejas não tem igreja, irmãos. Eu sei que a igreja é menor, não tem condição mesmo de fazer. O pastor, principalmente no início, tem que fazer um monte de coisa mesmo. A gente sabe disso.
Mas o problema é continuar nesse lugar, porque ninguém dá conta. E aí eu volto a dizer, a aflição, a ansiedade, a angústia altera a percepção das pessoas, né, a respeito daquilo que está acontecendo. Eu não culpo Elias, eu não falo mal de Elias, eu não jogo pedra em Elias. Ele estava desgastado, tinha saído de uma batalha gigante e ele esperava que alguém tomasse a posição e não tomou, que Acabe tomasse a posição e Acabe não tomou. E isso foi trazendo cada vez mais coisas para dentro da alma de Elias, ao ponto de chegar aqui, ó, de ele ter experiências profundas, maravilhosas com Deus, mas ele não conseguir fazer aquilo no final que era para ele ter feito, que era para ele ter ungido Azael, era para ele ter ungido Jeú. Ele não consegue fazer. Um homem maravilhoso, maravilhoso, de uma intrepidez maravilhosa. E eu sempre digo o seguinte, o pessoal fala assim, olha, pastor Rogério, como é que Elias, um homem daqui, faz um negócio daquele, ele corre de uma mulher, e ele fica com medo de uma mulher. Eu sempre digo o seguinte, olha, você ainda não olhou para o texto com carinho que tem que olhar, sabe por quê? Porque a questão não é o fato de ser uma mulher, simplesmente. Mas ali está uma junção de poder político e poder religioso nas mãos de Jezabel. Junta as duas coisas. E aí a gente sabe hoje como que... Ontem eu estava falando com esses pastores, eu estava dizendo para eles, olha, a questão é que o inimigo se aproveita da fragilidade da mente. Ele se aproveita de coisas que acontecem e começa a jogar os dados inflamados na mente. E aí fica muito complicado. Então, amados, é muito importante a gente pensar e cuidar da nossa vida emocional, da nossa mente, cuidar da gente que cuida. É muito importante. E vou te dar só mais um exemplo de como que a questão da mente é muito mais forte do que a gente imagina e muitas vezes a gente despreza isso, tá? Vou te mostrar um negócio aqui que é absolutamente marcante. Foi um dos textos que eu comecei, quando eu comecei, que eu clicou na minha cabeça a respeito dessa importância da saúde mental, lá em Marcos. Marcos capítulo 5, a mulher do fluxo de sangue. Olha só o que eu vou te mostrar. É... E certa mulher, olha o texto, e certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, indo antes a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou a sua veste. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Aí eu pergunto para você, se ela sentiu no corpo que ela estava curada daquele mal, por quê? Porque a hemorragia estancou aqui. Por que que lá no final Jesus vai falar com ela, vai, seja livre desse teu mal? Que mal? Se o fluxo de sangue já tinha estancado. Entre isso aqui e essa fala de Jesus, há um trabalho que Jesus faz para essa mulher. E aí, vamos seguir aqui para você ver, olha. E logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver a que isto fizera. Então, a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, fobia, aproximou-se e prostrou-se diante dele e lhe disse o quê? Toda a verdade. E ele lhe disse, filha,
a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Percebe que nós temos um tempo, ela toca em Jesus, ela sente no corpo dela, no corpo, que a hemorragia parou, acabou, estancou, depois de 12 anos. Beleza. Jesus fica perguntando e olhando para esperando ela se posicionar. Então, aí 33. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, olha como é que ela estava com medo. Aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. Queridos, as enfermidades da alma, as doenças da nossa psique não são curadas se a gente não encarar a nossa verdade. Percebe que fala assim, olha, que ele disse, ela, a Bíblia não diz que ela falou é, somente a verdade, ela falou toda a verdade. O que, que ela contou para Jesus? Será que foi só o fato, não foi eu que toquei na sua veste? Ou ela contou toda a verdade do que estava acontecendo com ela, do que havia acontecido com ela? E aí ele disse, filha, percebe, isso aqui é, se eu não me engano, posso estar enganado, mas salvo engano, é a única vez que Jesus vai usar essa terminologia para falar com alguém. Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada desse teu mal. Mas o mal no corpo já tinha cessado. Então, queridos, tem muita coisa para a gente parar e pensar, para a gente analisar sobre a questão da saúde mental dos pastores. Volto a dizer para vocês, vocês não sabem como que o meu coração cortou quando aquele pastor olhou para mim e falou, Pastor Rogério, Pastor Jetro pediu para eu fazer um tratamento com o senhor porque eu não estou bem. E aí foi contar a história para mim e ele falou, olha, eu já tentei suicídio, autoextermínio 16 vezes. 16 vezes. Domingo, antes de ir pregar, uma amiga me manda uma mensagem. Ela estava com uma moça linda, linda, inteligente, a mulher. Ela falou, eu não conheço a mulher, mas o que ela falou da mulher, inteligentíssima. 7 tentativas de suicídio. Eu estava no culto. O meu celular, eu estava preparando para ministrar e eu esqueci de desligar, meu celular vibrando, 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 vibrando. Meu Deus, está acontecendo alguma coisa. Tive que parar e olhar. Um amigo meu, também pastor, lindo, inteligentíssimo, uma família maravilhosa, um gênio de inteligência, tentou suicídio também. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo com a saúde mental dos pastores, dos líderes? Então, amado, a gente não pode esquecer que nós somos de carne e osso. A Bíblia diz, olha, enquanto eu me calei, os meus ossos secaram. Os meus ossos secaram. Então, é importante que você cuide de você, cuide da sua família. Na minha casa, eu, a minha esposa, os meus filhos, todos fazem análise. Todos fazem análise. É importante você ter alguém com quem você possa contar toda a verdade, sem medo de julgamento, sem medo de ser massacrado, sem medo de perder um lugar. Eu estive no Pastores do Bambu, já até convidei o pastor Jonatas para ir comigo e quero convidá-los também. É no interior de São Paulo, os Pastores do Bambu. E eu fiquei impressionado quando eu vi o testemunho de um pastor que, depois de mais de 20 anos numa igreja, fundou, trabalhou, deram férias para o pastor. Acho que eu nem te contei isso, pastor Jonas, mas deram férias para o pastor. E o pastor saiu de férias todo feliz. Quando ele voltou de férias, já tinha outro pastor no lugar dele.
Destituíram sem falar nada com ele. E quando eu olhei para aquele homem, estava me dando vontade de chorar até hoje, de ver como que a alma estava massacrada. O homem não tinha dinheiro, não tinha para onde ir, não tinha o que fazer, não tinha. Ia fazer o quê? Não tinha mercado de trabalho para ele, não tinha para onde ele ir. Então, os pastores têm que permanecer muitas vezes fortes quando precisam de ajuda. E é importante que você cuide por inteiro, seu corpo, sua alma, seu espírito. E só para terminar, lá em Romanos vai falar assim, da renovação da nossa mente. Só que na nossa cabeça, renovar é restaurar. E não é isso. É novo de novo. É novo de novo. Renovar é colocar em estado novo de novo. Não é consertar, não é remendar, não é fazer um curativo, não é nada disso. É novo de novo. Pastor Jonatas, Deus abençoe, muito obrigado pelo convite. Meus pastores, ó, beijo para vocês. Tá bom? Estou aqui, não sei como é que funciona, pastor, mas se quiser alguma pergunta, alguma coisa, eu estou aqui à disposição. Estamos aqui. Amém, pastor Rogério. Eu disse para vocês, né? A gente tá, eu acho que todo mundo está bem assustado, né? Com esses relatórios, mas também impactado com essa palavra, né? Glória a Deus. Alguém quer fazer algum comentário bem rápido, objetivo, como a gente faz? Alguma pergunta? Pastor Carlos abriu o microfone, depois o pastor Ronaldo. Pastor Carlos, pode ir. O pastor, é interessante realmente o que o pastor colocou aí, né? Porque é, quando a gente começa o nosso ministério, a gente acha que é o Superman, né? Eu tenho que fazer isso na igreja, aquilo. E quando a gente começa a ver, é diferente a situação, né? Eu já contei para o senhor, né? Quanto o pastor José Rodrigues me ajudou nisso, né? No início do ministério, né? Igreja, pessoas saindo, pessoas que eram amigos, né? Aquela coisa toda, né? E a gente vê que a gente descobre que a igreja tem um noivo, a igreja tem um dono, a igreja tem um senhor, e ele é que toma conta de tudo. E nós somos apenas aqueles que vão cooperar. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Rogério, bênção demais. Deus continua abençoando ele, é isso mesmo. A gente trabalha com o pastor e vê que os pastores estão desgastados. E eu, quando eu tive dando aí com o pastor José, quando eu comecei a entender isso, né, eu passei a dar tempo para minha família. É o que eu sempre até falo para você, né, pastor, a gente tem que ter tempo para a família. A igreja nos consome muito, mas a gente tem que ter tempo junto, né? Tanto Já é que foi. hoje eu aposentei, comprei uma casa em Paraty, né? Fui lá, comprei o terreno, construí, né? Não tem nem tempo, tem 6 meses, pastor, que eu não vou lá. Mas mas a gente vê que nós precisamos ter esse tempo, né, com a família. Esse tempo para nós é muito precioso, né? Porque a gente ora, né? Amanhã mesmo, por exemplo, eu vou estar atendendo uma pessoa no hospital. E é o nosso corre-corre, e a gente tem que fazer isso. Mas a gente tem que estar preparado emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Tudo isso ajuda a gente. Um beijão, pastor Jé. Foi um prazer te conhecer, tá? Bênção demais. Amém. Pastor Rogério, é benção, né, pastor Carlos? Glória a Bênção Deus. demais. Pastor Ronaldo também quer fazer um comentário, alguma pergunta? Fica à vontade. Eu também É, quero. Ah, é depois o uma palavra abençoada, viu? E nós necessitamos disso, viu, pastor? Que Deus abençoe o pastor Rogério. Isso é uma realidade. A gente, quando está no ministério, já tem muitos anos, e eu passei um período meio difícil na minha vida, exatamente por isso, porque eu tinha uma pessoa que me acompanhava, então qualquer situação eu ia diante dessa pessoa. Então, o que eu vejo mais problema do pastor, somente em igrejas menores, é que ele fica muito isolado de ter um discipulador, de ter alguém que ele possa conversar. Então, é muito importante nós termos pessoas
é que nós possamos abrir o coração, viu? Porque o pastor vai sobrecarregando e daqui a pouco não aguenta, viu? Eu passei um período sem ele e sofri esse período, depois veio o pastor Jonas, graças a Deus, e é difícil, viu? Porque eu tive e passei alguns anos sem e foi difícil para mim, viu? Então, os pastores aí, não ande sozinho, não fique como Elias. Elias estava só e ali foi um sobrepeso na vida dele, que mesmo sendo um grande homem de Deus, estava sofrendo, viu? Muito obrigado pela palavra, viu, pastor Rogério? Abençoada, viu? Essas estatísticas é muito real mesmo, viu? Amém. Amém, pastor Ronaldo. Obrigado. Pastor Nicolau e depois o pastor Herbert. Pastor Nicolau, depois o pastor Herbert. Pode perguntar. Ele falou da comunidade Bambu, que é no estado de São Paulo. Em que lugar que fica isso? É minha curiosidade, porque eu já andei muito esse São Paulo lá fora aqui. Pastor Rogério. Os Pastores do Bambu é, é o, está em Junqueirópolis, interior de São Paulo. O líder é o pastor Jetro, e ele é pastor da primeira igreja batista em Junqueirópolis há quase 30 anos, e também ele é pastor da igreja batista em Andradina. O próximo evento vai ser agora 28 a 30 de outubro. São 3 dias de jejum, oração, adoração, palavra, administração e oração para os pastores. Aí tem sempre uma inscrição a ser feita, eles liberam a inscrição, porque não tem como, né? Acontece no sítio onde que ele mora, é no bambu mesmo. Tem um bambuzal que se fecha, a gente se reúne ali debaixo, só pastores para orar. Então, não tem como receber né, um número assim é muita gente, né? Porque são pelo menos 400 pastores cada vez que vai. Bárbaro. Acontece 3 dias por ano. Que bênção. Vamos estar programado. Amém. Depois eu vou te passar mais informações também, tá? Quem quiser, eu vou deixar o telefone do pastor Rogério para vocês. Posso, pastor Rogério, deixar seu telefone pro pessoal aqui no grupo? Quem quiser saber mais, tanto sobre a saúde mental, né? O pastor Rogério, ele atende, né? E ele tem até me ajudado com alguns missionários, alguns pastores, é uma pessoa de extrema confiança, né? Mas também sobre, né, esse trabalho aí do bambu que é impactante, tá bom? Joia, Nicolau. Agora, para a gente ir fechando aí, o pastor Herbert pode falar. Tá abrindo o microfone ali para fazer o O comentário dele. pastor Rogério, pastor Johnny, o pastor Rogério é da Igreja Batista, lá do BH? Não, o pastor Rogério, ele é de Venda Nova, não é Ah, diretamente lá do pastor Paulo Mazzoni. Conhece o pastor Paulo Mazzoni, né? Mas não é de lá do pastor Paulo Mazzoni, tá? Ele é da igreja de... amém. Tá, eu também, irmão, quando o senhor me chamou pastorado, eu fiquei, lutei uns 2 anos mais, não querendo. Por qual motivo? Porque eu via a família dos pastores. E sempre a família dos pastores, os filhos eram problemáticos. Eu falei, como é que eu vou ser pastor e eu vou deixar da minha família, né? E a palavra do Senhor fala que se eu não cuidar da minha casa, eu sou pior que o infiel, né? Pior que o descrente. Então, a nossa família, a gente tem que zelar dela mesmo, né? Eu tenho visto muitos pastores ainda sofrendo. Agora mesmo eu estou ajudando um pastor que, por causa do evangelho, a família dele é toda bombardeada. E isso eu vi nos meus pastores, vi nesse pastor, muitos pastores que estão chegando, né? Então, se eu não cuidar da minha casa, a primeira coisa que eu tenho que fazer é abrir mão da igreja, né? Se eu não sou bom na minha casa, como é que eu vou cuidar da igreja? Aí as pessoas ficam temando, né? Querendo fazer algo que não lhe foi imposto fazer, né? O maior problema é isso. Nem todos são chamados mesmo para pastorear e zelar do entendimento, né, pastor? É o que o pastor Roberto falou aí agora, pastor Rogério. Amém. Bem? Amém. Benção, benção. É isso mesmo. Nós temos que ter as nossas prioridades, né? Cuidar de nós, cuidar da nossa família. Isso é maravilhoso. Pastor Herbert, pastora Roseli,
um casal que eu amo muito e eles são muito família, né? Amo demais você. Família. Nós também amamos vocês demais, viu? Vocês são muito preciosos. Pensa, Uhum. pastor Rogério. Vou levar você lá, viu, pastor Rogério, um dia. Eu Na, comi a na, galinha na com casa. quiabo aqui. Isso aí é galinha, quiabo, tudo ali, carne de lata, pão de queijo, tudo. Pessoal muito precioso. Amém? Amém, vamos ter prazer. Pastor Giovanni de Coxim quer falar também? Pode falar, pastor Giovanni. Eu não sei se a pastora Aline também quer falar. Só vou pedir para a gente ser bem objetivo nas falas. Está sendo bem objetivo, tá bom? Mas quem quiser falar, pode falar. Pastor Giovanni, pode falar. Eu queria só destacar na palavra do pastor Rogério, quando ele fala sobre nós falarmos a verdade. O pastor tem muita dificuldade de expor o que está dentro, o que pensa, o que está sentindo. E se a gente não tiver amigos, irmãos, a gente não consegue mesmo. É lógico que eu tenho o pastor Jonas como meu amigo, meu pastor, né? Apesar da distância, a gente é próximo. E eu não tenho dificuldade de expor Uhum. a nudez, né, com ele. Mas normalmente os pastores têm Uhum. dificuldade pensando de que será julgado, né? Será julgado, vai perder talvez o respeito, o carinho, mas é necessário a gente ser verdadeiro e para que haja cura, né? Quando a gente expõe, a cura vem. Eu queria destacar isso só. Amém. Glória a Amém. Deus. Benção, pastor. Benção mesmo, é isso mesmo. Pastor Giovanni é uma pessoa aberta, transparente, amigo. Também te amo, meu querido. É isso aí, esse é o caminho. Eu acho que a pastora Aline queria falar, se ela não quiser falar, aí eu vou passar pro Jefferson e rapidinho também pro Bispo Paulo, tá? A Aline vai falar, pastora Aline vai falar, lá do Pará. Se não, Jefferson, pode falar. Paz, amados. Eu creio que esse é um tema que nós devemos aprofundar mais, muito necessário. E creio também que esse grupo está se reunindo para isso, né? Para ser preparado e poder ajudar a outros, né? Outra coisa, eu quero agradecer a oração de vocês, pelo culto que nós fizemos lá no circo, né? Foi bênção demais. E provavelmente até a última semana do ciclo aqui a gente vai estar fazendo um culto lá toda semana Glória com a o Deus. pessoal, né? Então, muito obrigado mesmo pelo apoio, pelas orações. Amém. Que benção, hein, Jefferson? Glória a Deus. Glória a Deus. Coisa linda, hein? Ah, gente, nós fomos chamados para ganhar uma para Jesus. Que coisa linda. Que Deus continue te usando lá. Bispo Paulo, de Cristalina, fala para nós aí, pastor. O que que você quer colocar para nós? Graça e paz a todos aí. O pastor que me antecedeu aí acabou falando o que eu ia dizer, né? A palavra realmente foi muito importante, mas algo que me deixa preocupado talvez eu vou falar de mim, é a minha incapacidade de levar a igreja a ter esse entendimento nessas questões de levar a igreja a entender que o pastor também é um ser humano, né? Que ele precisa a igreja precisa ter esse cuidado com o pastor. Eu acho que todos nós temos essa dificuldade, e eu acho que esse discipulado, o pastor disse que devemos nos aprofundar mais, né, nesse quesito, nesse assunto, para que a gente tenha condições também de trabalhar isso no coração da igreja, né? Porque tem outros obreiros que estão sendo levantados e os obreiros que são levantados já têm essa preocupação. Como que vai ser minha vida? Quem vai cuidar de mim, né? Eu acho que essa capacitação para, de uma forma como nós possamos levar a igreja a ter esse entendimento, né? Essas estatísticas me deixou bastante surpreso mesmo e preocupado. Amém. Eu vou aproveitar então, amarrando aqui. Pastor Rogério, alguma dica para o pastor é, levar a igreja a essa consciência? Uma dica de bate-pronto aí para o pastor, para o Bispo Paulo e para todos nós. O que que você daria como dica aí na sua experiência?
Olha, quando o pastor se conscientiza disso e ele se propõe a ter atitudes que são, assim, em geral, a igreja segue. Tem uma coisa que eu sempre digo, que a gente precisa, apesar de tudo, se amar e se respeitar, porque todos nós temos limites. Então, é importante demais que o pastor se conscientize e comece a entender que todos nós somos carne, pó, nossa estrutura não aguenta, não aguenta. E procurar ajuda. Quanto mais rápido, melhor. Amém, amém. Então, comunicar isso, né, para a igreja, comunicar as suas fragilidades, mostrar o seu lado humano, né? Jesus teve fome, né? Enquanto homem, Jesus teve fome. Jesus chorou. Enquanto homem, Jesus chorou. Ele se esvaziou da posição de Deus porque Deus não tem fome, né? Então, Jesus mostrou sua Exato. humanidade. Ele poderia passar a vida toda aqui sem comer, mas ele Sim, mostrou sua humanidade, né? Ele mostrou o seu eu fui sentimento. treinado. Desculpa, pastor. Não Só, fica à só falar. vontade. Eu fui liderado por, por pastores, líderes que diziam o seguinte: olha, líder não pode nunca mostrar sua fraqueza. Líder não pode chorar. Líder não. E não é assim. Não é É, assim. Foram consumidos. Foram consumidos. é verdade. Agora, para a gente fechar com a chave de ouro, pastor Luciano, de Rondonópolis. Pode perguntar ou fazer um comentário, pastor Luciano. Aí sim nós vamos precisar fechar depois do pastor Luciano, irmãos. Amém, queridos. Pastor Jonatas, muito obrigado pelo convite e por abrir esse espaço para a gente. É um prazer poder estar aqui, poder ouvir vocês e, na verdade, tudo isso tem muito a ver também com. Não dá tempo de falar, mas o pastor Jonatas tem me acompanhado aí já há algum tempo. A gente tem se falado sobre essas questões emocionais, né? Sobre depressão, sobre procurar ajuda. Inclusive, ele me orientou há um tempo atrás. Hoje, né, na minha experiência, eu fiz a consulta com psiquiatra, fiz consulta com psicólogo, né, eu e minha esposa fizemos juntos, né, hoje eu tenho um acompanhamento medicamentoso e o quanto isso tem ajudado, né, de falar, de poder entender que a gente tem fraquezas, né? Eu tenho duas filhas, uma de 25, outra de 22. O quanto essas situações todas afetaram minhas filhas e nós precisamos trabalhar nessas coisas para poder restaurar, para poder, né, gerar, como minha esposa fala, memórias boas em lugar das memórias ruins. Mas eu só queria dizer da importância dessa saúde mental. Eu falei semana passada com o pastor Jonatas, fiquei muito impactado eu só não vou lembrar o nome do pastor que falou sobre adoração e ele contou que ele tinha tentado suicídio e ficou muito, muito mal, né? Mas eu não me lembro o nome dele, mas assim, falei para o pastor Jonatas, Pastor Jean. isso, falei, graças a Deus, assim, eu nunca pensei em me matar, né? Nunca, mas durante muito tempo, né, carregando assim um sentimento de depressão, de tristeza, né, e como a gente precisa de ser ajudado, de vencer isso, porque a gente estando bem, nossa família está bem, o ministério vai estar bem, a gente tem forças, né? Parece que a depressão, a tristeza, ela é um dreno, parece que ela suga todas as suas forças, toda a sua disposição e realmente a pessoa não quer deixar a coisa acontecer, né? Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Obrigado por esse tempo, gente. Muito precioso. Amém, pastor Luciano. Deus abençoe vocês. Ó, tô chegando para tomar um café no pastor Israel daqui 1 hora. Eu tô agora em Primavera do Leste e passo aí tomar um café contigo rapidinho, aquele pretinho, tá bom? Tá? Que bom. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor, eu quero te dar graças por esse tempo tão precioso com os meus irmãos.
amigos. Deus, como é precioso, Pai. Deus, nós percebermos, Senhor, que é na comunhão que nós somos curados. Não fomos chamados, Pai, simplesmente para sermos doutores e vivermos isolados, mas na comunhão, Deus, nós somos agraciados e Deus, há mais de 5 anos, Senhor, nós estamos com esse grupo aqui. Deus, e muitas vezes, Senhor, eu percebo o quanto eu sou abençoado. Deus, a minha proposta, Senhor, de abençoá-los, Deus me faz perceber o quanto eu tenho sido abençoado por essa comunhão, por essas amizades, por essa aliança. Nos faz crescer nisso, Senhor. A cada um de nós aqui, e que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes. Deus, que cada um de nós, Senhor, tenha essa liberdade, que possamos crescer cada vez mais, que possamos sair da caverna, desse lugar de isolamento, Deus, e que essa unção transborde na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Deus, dos Amém. nossos discípulos, Pai. Deus, que as nossas fraquezas ou humanidade, Deus, nutra os nossos discípulos a também, Senhor, confessarem suas falhas, seus pecados, suas fraquezas, Pai. Deus, no nome de Jesus que eu te agradeço por essa palavra, que para mim, Senhor, ela é instrutiva, mas ela também, Senhor, traz exortação. E eu também creio que ela trará cura para aqueles que ouvirem e que estão ouvindo agora. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Rogério, meu amigo, muito obrigado uma vez mais, pastores. Um abração para vocês, tá bom? Amém. Fiquem na Amém, Pai. paz. Boa viagem. Abençoe. A paz, pastor. Amém. Até quinta, pastor. Abraço. Até quinta. Quem puder, fica conosco sábado e domingo. Forte abraço. Deus abençoe, viu? Paz.